Ok, voltamos e você segue com a gente até meio-dia, lembrando que tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite e amanhã, sábado também, o programa é repetido aí em determinados horários, sempre tem a reprise aí do programa Debate também aos sábados. Lembrando que o Correio, a agência do Correio, lá do Alto e a da Várzea, já estão recebendo as pessoas que querem do dinheiro, seu dinheiro que foi roubado do INSS, o governo já começou a pagar. As pessoas, eu obtive informação antes, que está tendo uma certa dificuldade ainda com a internet, mas hoje é o primeiro dia. Isso vai ser resolvido. Acredito que sim, né? Nós temos aqui o caso dos vereadores. Eu vou abrir com o Marcão, porque o Marcão já vem fazendo esse estudo, ele está a par disso. Vereadores podem ser cassados. Eu só quero incluir aí nesse caso, dos 3 vereadores que você tem aí do PL, Marcão, também do caso do vereador Igor Faraco, que a gente fala mais do Igor Faraco que no caso dos 3 do Avante, o caso do Avante contra a PL. É importante assim, deixar a população bem clara que nenhum dos 4 vereadores cometeu qualquer infração eleitoral. Só para... Marcão vai falar desse assunto com muita propriedade, né? Porque ele está analisando isso. Ele está trabalhando mas eu não sei o termo técnico que eu poderia usar, mas como eu acho que eles ainda vão botar isso, a questão vai ter um pendengo jurídico, eu chamaria de afastado. Porque o cassado dá a impressão de que eles já cometeram erros no exercício do mandato. É isso que a gente vai explicar hoje. Eu acho que não houve erro dos vereadores. Então não é o cassado que eu acho. Mas você tem razão também. Seria afastado, porque aí você assim, nem ameniza, eu né? quero deixar assim, e aí eu resgato o caso do Gustavo Simas, do PSL, que foi o vereador da legislação passada, que foi retirado. Nem o Gustavo Simas, nem o Igor Faraco, do Agir, nem o Calé do PL, nem o Paulo Nogueira do PL, nem o Sandrinho cometeram qualquer irregularidade, seja eleitoral, seja no mandato deles. A questão é o partido político. O partido político que construiu a nominata de vereadores a respeitar a legislação, que tem que ter 30% de gênero. E aí eu vou abrir um desejo meu. As pessoas chamam de cota batom, mas é cota de gênero, Hélio. Sim. Então, se eu tiver mais mulher do que homem, por acaso, eu não posso montar um partido com 18 candidatas mulheres e 4 candidatos homens, não. Tem que ser 30% tem também. 30%. E aí, até um detalhe interessante... Ao contrário também vale. Ao contrário também vale. Só para deixar bem claro, assim, para as pessoas acham que é só para mulher, não. É de gênero, tá? E aí, o que acontece? Houve uma denúncia, né, no caso do PL, né, o partido Avante, né, ele que estava coligado com o partido PP, o Partido Progressista, do mesmo grupo, o candidato a prefeito era o Mário Tricano, e eles identificaram que houve uma pessoa do PL, uma candidata mulher, que não foi candidata. Não sei, o que não foi candidata? Ela não tinha gente pedindo voto para ela não tinha rede social pedindo voto para ela não tinha material gráfico pedindo voto para ela, e ela não tinha movimentação financeira pedindo voto para ela. Não. Então, isso tudo configura na lei a tal da candidatura fraudulenta, laranja, né? O fake ou laranja. E eles entraram com o processo. E como não foram os vereadores, é o crime do DRAP, que é o documento de... Mas ela preencheu o requisito com certidões? A candidatura dela foi aprovada. Não houve, foi a campanha. Não evoluiu. Não houve a campanha. Ela foi aprovada. O DRAP subiu. Mas a penalidade não teria que ser para ela? Não, é para o partido. Não, mas aí é para o partido. É o partido. O partido paga o vereador. Aí é o partido. Então, o que acontece? Aí os votos do partido são tirados fora. Então tem 8.804 votos do PL que é jogado fora. Sim. E nisso que é jogado fora muda o coeficiente eleitoral. Quantos mil? 8.804. É muito voto. O PL é um partido forte. Fez forte, 3 vereadores. Né? E todos de alta votação. Sim. Então, assim, o crime é do partido, sendo comprovado que a justiça batendo no martelo que houve fraude, o partido é penalizado, e aí os vereadores, o mandato é do partido, vai todo mundo para fora. Nisso que sai todo mundo é refeito o cálculo, e nesse refazer o cálculo,
O Sérgio Mauro, que hoje é o primeiro suplente do União Brasil, passaria a ser o vereador de mandato. Quer dizer, não entram os do PL. Não, o o PL PL fora, acabou. sai fora. O PL sai fora. Sai fora. Estaria no mesmo crime do partido. Não, sim, é o mesmo sim. crime. Eu só quero deixar claro pro pessoal que está em casa, mas por que não não- entra o outro não- do PL? Não, Que porque não é aqueles o votos são erro, anulados. não é o vereador que é o errou. partido que errou. E, né, Todos e aí, aqueles votos são anulados. anulados. E aí é refeito o cálculo, e aí entra o Sérgio Mauro, do União Brasil, que hoje é pelo suplente, vira vereador. Leleco do PP. O Leleco do PP e o Asa Ágida. do Partido Novo entra. Então, assim, é o que vai acontecer se realmente for julgado e for condenado o PL. Volto a repetir, gente. Sandrinho, Paulo Nogueira e Calé não cometeram crime Mas nenhum. é uma decisão tácita ou eles podem recorrer Não, no tudo mandato? Aí Toda decisão pode recorrer. no Até mandato, transitado tudo, julgado vai até- recorrer. Foi igual o Gustavo. O Gustavo Exatamente. recorreu e até que no final teve que sair fora. E ainda não teve decisão, Não. né? Né, Não a gente, teve. houve a ação, houve a... chama? Há um avanço nessa questão. Vai correr uma audiência, né? É, uma Preliminar, audiência E outra coisa, Preliminar, eles pra não tentar ficariam entender. inelegível. Não, Não, é nada o pa- Olha só, Ninguém fica Na inelegível. próxima eleição ele pode ser Marcão, candidato normalmente. professor, eu acho que a lei, às vezes, é um excesso de preciosismo. Eu acho que se essa questão de a mulher poder participar mais da política, alguma coisa, eu acho que deixar à disposição delas 30% é muito razoável. Eu acho que é muito importante. Tem que ter que 30% tá à Inclusive nas disposição. vagas. Tem que guardar as vagas. Inclusive nas vagas. Mas se não forem preenchidas, fazer o quê? Aí tudo bem, porque se você não preencher 30% de mulheres, você tem que tirar homem. Você tem que tirar homem. E eu Pra acho você que conseguir a chegar lei aos aí, 30% ali. Ela poderia deve ser flexível, 30% é flexionar reservado. um pouco. A mulher não quis, não tem problema, mas os outros, de 30 Mas candidatos, tem que tirar. 20 são homens, 10 está aqui Não, reservado para mas mulher. eu acho o seguinte, eu já penso assim, eu concordo com você, desde que as vagas, por exemplo... Não seja preenchido pelos outros. por exemplo, Ela fica para disposição por das exemplo, mulheres. hoje são 21 vereadores, 30% dá 6 vereadores. Então eu concordaria com você se 30% das vagas da Alerj, 21 cadeiras, Também. 30% das vagas da Câmara dos Municípios de Teresópolis, 6 cadeiras, só podem ser preenchidas por mulheres. Aí eu concordo com você. Aí Mas eu tem que acho ser assim, eu acho que tem deveria ser assim. Deveria ser assim, que aí você Agora, garante. está piorando essa questão da lei. Sabe por que está piorando? Ele tramita no Congresso, pelo menos já foi discutida a possibilidade de que tem que ter os 30%, ou aí vai ser 10 ou 15, de mulheres eleitas, tendo muito voto ou não. Não, acho que isso não vai passar, não. Mas Eu também não acho- acredito Vai, não, que passe. Isso eu acho muito porque difícil. infere a Constituição. Até porque, Infere a exatamente. Mas Constituição. essa Isso já não vai, se não, discutiu já isso. começou, mas não vai. Então, assim, Mas essa, tem discussão, agora mas veja é bem, também essa é a passa, situação do PL, cuja ação é feita pelo Avante, né? Ele que é o polo ativo, né? Sei que vocês falam, né? Isso, o polo é. ativo é o Polo ativação Avante. é o Avante. E houve essa primeira audiência, ainda vai ter a alegação das defesas, para então o juiz porque local nesse meio, desculpa estar te interrompendo, nessa discussão, teve vereador com muito bem, dos mais votados, teve vereador sendo reeleito, que é possível perder o mandato. Mas olha aí, que- mas aí a gente... O Paulinho É o que o Nogueira, entendimento do TSE no caso do Paulinho determina Nogueira, dessa forma mesmo. ele perde. Perde, É reeleito. Ele é reeleito. Então, Mas assim, mas aí e que eu que falo. foi o mais votado na eleição Sim. passada, não na última. Mas aí é aquela mas história. nessa teve Quantos muitos votos. desses vereadores efetivamente compõem a executiva do partido no município? Quantos desses vereadores Discute a questão política. Porque, por exemplo, lá no Partido Progressista, do Mário Tricano, o grupo trabalha. Entendeu? O pessoal faz, lá no PSOL o pessoal trabalha, a gente do PDT a gente trabalha, entendeu? Quantos desses partidos os caras deixam para lá? E aí na hora Sim, na põe hora alguém para monta, vai montar, pro partido entendeu? e Então assim, tenta também resolver. nisso existe uma responsabilidade do Paulinho, do Calé e do Sandrinho. Agora o caso do Igor Faraco, que é do Agir, se eu não me engano é o PRTB, que é do grupo do Leonardo Vasconcelos, que entrou com a ação. O do Agir é mais grave. Por quê? Porque além dessas condições, ou seja, a candidata do Agir, que é denunciada como fraude, ela não teve campanha na internet, não teve material de campanha, não teve gasto financeiro nenhum, zerado. E para piorar, eles identificaram que a candidata compareceu na sua sessão eleitoral, Votou. portanto ela votou, e não há nenhum voto nela. Ou seja, fica explícito que nem ela Nem ela votou nela. Sim. Então, o caso do Agir, eu não sei o caso do PL,
Mas o caso do Agir, até conversando com um colega, antes de vir para cá eu conversei com um colega. E ele, mas o PL é grande e tal, não sei o quê. Tem essas questões também das forças partidárias. Como o Agir é um partido pequeno, né, e como essa cereja do bolo dessa mulher do Agir é gritante, talvez, não sei, eu estou chutando, quem mexe com o direito é tu, eu não sei. Mas talvez o PL consiga reverter, porque consegue provar que parece que a mulher estava doente e tal. Mas a do Agir, cara... Mas no caso do PL foi só uma. Basta uma. Não, sim, mas teve outros casos, mas foi só ela. Só ela. Então, assim, e aí é aquela história que a gente hoje precisa levar para as pessoas à volta da educação eleitoral. Participe do partido político, se filie no partido. Alguns partidos chegavam a dar curso. Discutir, eu participei disso. O que faz o vereador? Qual é a função do vereador? Então, assim, eu até, assim, e aquilo que eu falo, me dói, eu como político, como alguém que acompanha, eu acompanho muito o Sandrinho e o Calé. O Sandrinho e o Calé são duas lideranças, tem um histórico de eleição que vem batendo mil há muito tempo. votos, sabe? Ou seja, eles são... É que nem o meu vereador do PDT, o Fabinho Filé. Não, o caso da própria Amanda, que vem lutando... Mas a Amanda não. Amanda não. Amanda é 280, 200 e pouco, 200 e pouco. Ah, sim. Agora, o número de votos. Fabinho Filé era 2.000, 1.800. Sandrinho, 1.100, 1.200, 1.300. Calé também. Calé, 1.100, 1.200, 1.300. Então, assim, são várias eleições. Potencial. Várias eleições com essa votação. Isso comprova que o cara é uma liderança. E aí, de repente, conseguem assumir um mandato, vão poder representar essas pessoas que estão há 12 anos, há 8 anos votando neles, e aí por causa de um vacilo do cara do partido, e aí a vontade que dá é de malhar o presidente. Quem é o presidente do PL? Eu não sei quem é o presidente do PL. Quem é o presidente do PL? Vinícius Clausen. É ele que é o presidente do PL em Teresópolis. Entendeu? Pô, cara. Que tem tudo para montar um partido. Por que faz a cagada dessa, velho? Pô, entendeu? Não tinha uma mulher para botar. Cara, faz a campanha direitinho. E ele trabalha. O líder dele pode perder o mandato. Quem foi líder dele? E o vereador pode perder o mandato. Um cara de muitos votos. Eu só quero deixar bem claro, mais uma vez, que nenhum dos 4 vereadores, nos dois cometeram casos, ilícito. É o Igor Falato. E os outros, Paulinho Nogueira, Sandrinho e Calé, se acontecer, que isso também vai levar um tempo, isso não é de agora, se acontecer, nenhum deles cometeu nada de errado. Não tem ilícito nenhum, não tem como o Gustavo Simas também não cometeu nada de errado. O Gustavo Simas também não. Foi o caso da... Como é que é o nome dela? Adriana do Pastel. Adriana do Pastel, que botaram a Adriana como candidata, ela falou, eu não sou candidata. Aí, na hora, o Gustavo Simas perdeu o mandato por isso. Causa disso. E ali no caso do Gustavo Simas, né, o que aconteceu foi o PL, o PSL e o PROS, eu estava no PROS, eu estava dentro da casa. Por isso que eu posso falar com tranquilidade. Nós tínhamos o Celso Dalmaso como pré-candidato a prefeito, pelo PSL, e o doutor Maurílio como vice-prefeito pelo PROS. Rolou uma situação no PSL que eu não sei o que é, porque eu não sei mesmo, e de repente tiraram o Celso da jogada e resolveram apoiar o Luiz Ribeiro para prefeito. E nisso que resolveram apoiar o Luiz Ribeiro para prefeito, pegaram a doutora Leide, que era candidata a vereadora, grande campanha, também uma que vem com 800 votos, 900 votos. Essa sim é uma liderança. Ela mantém uma votação vários anos, nessa casa de 800, 900, e aí puxaram ela para ser vice. Nisso que puxaram ela para ser vice, desfalcaram a nominata. Sim. E aí o presidente do partido da PSL... Agora, vamos saber tecnicamente. Ricardo, essa situação dos vereadores, inclusive do Igor Falaco também, quanto tempo isso pode levar? Porque o fato está acontecendo, mas tem recursos e... Sim, pode ter vários recursos. Como é uma eleição municipal, quem julga primeiro é o juiz local, né, da zona eleitoral aqui, que ainda não aconteceu, ainda não teve esse julgamento. É a Marcela, né? É a doutora Marcela. Doutora Marcela. Ela quem vai julgar ali, ela julgou, entendeu que realmente eles têm que perder ali os votos, né? O partido, o PL em si, vai perder todos os votos. E no caso do Agir também, perderia todos os votos ali para vereadores. Aí eles podem recorrer dessa decisão e o tribunal mantê-los no cargo, que é o normal. O normal é acontecer isso, né? Ele suspende a decisão dela. Cargo. Recorre no cargo. Primeiro suspende a decisão e aí entra com o recurso. Suspende a decisão. Quando você recorre, você pede a suspensão dessa decisão. Aí vai para o TRE. E aí vai para o TRE. Aí o TRE vai decidir. Julga.
A regra é a suspensão até o TRE. Do TRE para o TSE, você pode conseguir essa suspensão da decisão do TRE ou não. A regra é que não se suspenda. Mas você pode conseguir com que o relator lá no TSE desse processo os mantenha no cargo. Mas é mais difícil. Tá? Normalmente, o que o TRE tem feito? Ele toma a decisão, recorre-se, se afasta aqueles vereadores, mas eles estão recorrendo e podem voltar ao cargo. Mas depois da segunda instância, o normal é que você tenha, que a gente chama só de efeito devolutivo, né? Que é o quê? Você devolve para um tribunal para ele decidir, mas você não suspende a decisão do tribunal anterior. A regra é diferente. Tá, interessante isso. Da primeira instância para o tribunal, você tem o efeito devolutivo e suspensivo como regra. Então, você suspende a decisão da primeira instância. Da segunda instância para a instância especial, para o TSE, por exemplo, no caso ali, aí você já não tem essa como regra. A regra é devolve, mas a decisão vai ser cumprida, até que o TSE tome uma decisão diferente. Só que o relator pode tomar uma decisão diferente e falar assim, não, nesse caso específico suspende. Tá, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para ali ou pode recorrer ao Supremo? Pode recorrer, mas é uma situação muito mais difícil, porque aí você tem diversos requisitos e o próprio STF hoje ele já entende também que nesse caso seria um caso de candidatura laranja, até porque o TSE criou regras para isso. Né? Você tem a legislação que fala e você tem o TSE que na última eleição ele criou regras específicas para isso. E que não foram, a princípio, parece que não foram cumpridas. Então, se elas não foram cumpridas, vai para o TSE. Essas regras foram aceitas pelo STF. Então, dificilmente você vai conseguir levar esse caso até o STF. Já teve um caso pode conseguir, pode, mas é muito difícil. 5 vereadores do PDT perderam o mandato porque na ata de confecção, o vereador Teco, Patola, João Batista, Quincas e Ferradeira perderam o mandato na decisão aqui em Teresópolis, perderam na decisão do Rio, teve que ir para Brasília, e aí eu lembro que o ministro era Sepúlveda Pertence. Ele deu um parecer e eles continuaram, terminou o mandato. Isso pode acontecer, tá? Isso foi um erro no DRAP. Aqui foi um erro na confecção da ata, porque não botaram o líder do partido na ata. Um erro bobo, um erro clássico que chegou a esse ponto dos 5 perderam o mandato. Veja bem. Quase perderam o mandato. Precisa insistir com isso. Os vereadores não cometeram crime nenhum. Não, nenhum. Tá? Eles nenhum deles. Eles não têm culpa nisso. Aí vai mais uma pergunta. Eles não ficam, no caso deles serem afastados, cassados, eles não ficam inelegíveis. Não. A próxima eleição porque como não teve erro deles... Porque não foi erro deles. Né? O que acontece é, o partido perde as cadeiras, só que no legislativo, né, você tem a punição que o partido sofre é perder os vereadores. Ele também não sofre nenhuma sanção de funcionabilidade. Não. Ele pode funcionar normalmente, só que ele perde aquelas cadeiras que ele tinha conseguido. Né? E eles podem ser candidatos normalmente, sem problema nenhum, na próxima eleição. Assumir cargo, a certidão dele de crime eleitoral vai estar zerada. Porque, por exemplo, no Executivo você discute a possibilidade de novas eleições, mas no Legislativo não tem isso, tem o suplente para isso. Né? Embora ouvisse... o cargo ali, a cadeira, na verdade, é do partido. É do partido. A cadeira não é do candidato. Agora a gente, com o Ricardo Carol e o Wanderson Nogueira, que eu vou trazer assim que ele assumir, eu quero trazer ele aqui. A Marta Rocha saiu para assumir como secretária no Rio de Janeiro, e aí o primeiro suplente que foi... Tinha mudado de partido. Mudou, acho que foi o Ricardo Carol, que foi para o PL. E aí o TRE chamou, a Alerj chamou, porque está na listagem. Sim. Isso que ele foi chamado, como ele está no PL, o PDT entrou na justiça e ganhou, unanimidade. Sim. Agora está só esperando passar o prazo recursal. Mas se o Ricardo voltasse para o partido, ele teria... Não, mas ele não vai voltar. Mas se ele volta, ele teria... Teria, mas não vai voltar, porque ninguém vai abonar ele, não. Sim, porque você já tem o suplente ali querendo entrar. Então, assim, e agora o Wanderson vai assumir, né? Se Deus quiser, nas próximas semanas, a gente vai ter de novo um deputado da região serrana na Alerj, mais um para brigar por dinheiro, por orçamento, botar a região serrana no orçamento. Pelos problemas, nossa. Entendeu? Do nosso PDT, entendeu? Para poder a gente ter porque o mandato é do partido. A vaga é do PDT, não é? Não é de quem vai ocupar. O João Luiz ali. fez um comentário aqui, se perder, perde no TRE também. No TRE ferrou.
Não é bem assim. Não, você pode recorrer para o TSE. Mas aí já- mas é aí- mais difícil. mas aí o cara já sai do Aí pau. o normal é que saia. Tá, mas se perder aqui, perde no TRE, quer dizer isso? É isso que ele quis não dizer. necessariamente. Não, pode Obrigatoriamente, ser que o TRE tenha outro não. entendimento. Obrigatoriamente não. Mas se for assim, Só que eu acho que é igual a situação do Pampolha, do Cláudio Castro e do Thiago Bacelar, que ganharam no TRE de 3-2 e o Ministério Público Eleitoral recorreu no TSE. Se vai O TSE reformar a pode sentença ou reformar. não, ninguém sabe. Quer dizer, cada tribunal é diferente. E Aumenta cada- a instância, né? e cada Primeira caso- instância, e cada segunda caso é um instância. caso. São pensamentos diferentes. Claro que lógico. assim, E cada hoje caso é um facilita um pouco essa questão do julgamento, porque você tem uma resolução do TSE regulamentando isso tudo que não existia. Da lei. Não existia. Então você já Facilita. tem essa resolução, então isso facilita. Então se a juíza aqui seguir a resolução e o tribunal a mesma coisa, que é o normal isso acontecer, é claro que vai ser igual, mas isso não impede que sejam decisões diferentes. Isso não impede. independe do período de mandato que o vereador tenha. Tenha 2 meses ou tenha Independe. 3 anos, Independe. pode acontecer em qualquer momento. Pode sair em cima da próxima eleição, ele pode ter que sair. Tem que sair. Isso independe. Acontece. E isso acontece, tá? Isso na última eleição aconteceu. porque já aconteceu eu, com Gustavo nesse Simas, caso, em outros lugares no Brasil, nesse- aconteceu em cima da eleição. Nesse caso da questão da mulher ser candidata ou não ser candidata, ou registrou candidatura, mas não fez campanha, já aconteceu em município do estado do Rio de vereador perder o mandato. Perder No mesmo. estado do Rio e no Brasil todo. O Gustavo foi um. Foi o caso do Gustavo Gustavo. foi um. Entendeu? E assim, o que eu acho, e aí de novo é aquela história que a gente fala, a gente precisa que as mulheres participem mais da política. Sim. Né? Hoje a gente tem. Mas daí que eu entro naquela fase dos 30%. Você não pode obrigar ela a ser candidata. Cara, mas olha só, tem que você deixar quer- a vaga à disposição Não, mas a dela. colocação dele foi, eu preciso que a mulher participe mais da política. Sim. Se ela porque participar, ela- você vai fechar. Essa tá? é Porque a assim, você, candidata. olha só que legal. A gente tem hoje 3 vereadoras. Acabou o tempo, hein? Tá, a gente tem hoje 3 vereadoras, né? Márcia Valentim, Érica Marra e E a Amanda. a professora Amanda. Né? A gente já teve uma época, eu acho que já teve 5 vereadoras. 4. se não me engano. 4. Vereadoras. Então, assim, a cidade, vamos falar da nossa cidade. A cidade produz mulheres. A gente tem, na área rural, boa parte das associações agrícolas são dirigidas por mulheres. Você sabe disso. A mulher, ela tem, nem em Teresópolis, tem muita mulher que toma a frente de muita coisa, em termos de organização. Então, assim, eu acho que cabe aí às direções partidárias e também às mulheres e às famílias de Teresópolis darem apoio, porque às vezes é muito difícil. Ser candidato é muito difícil, você sabe disso. A gente que é político, a gente sabe. Sabe? Porque você se expõe, você põe a cara. Não, já entendeu? presidi PDT, PMDB e montar uma nominata não é nada fácil. Então, assim, às vezes a mulher quer vir candidata e a família vai contra. Hoje, Entendeu? hoje Então, sem a assim, coligação, tudo bem que tem a federação, mas sem as coligações, juntar 3, 4 partidos, tem 21 candidatos. Um dá 10 candidatos, outro dá 2, outro dá 15, mas montavam a nominata quando tinha coligação. Hoje é muito mais Hoje é complicado. muito mais Mas por isso que, complicado. mas por isso que hoje está melhor. Porque hoje você tem que montar o partido, Faria. Mas nato. O tempo todo. mais por Pois sangue. é. Tá. Brigar para fazer Não o só partido. para coligação. Veja bem, eu estou com minha nominata montada, tá aqui, estão aqui os meus candidatos. E nesse momento eu estou encerrando o programa. Muito obrigado a todos vocês. Um grande final de semana, deve ser meio frio, né? E segunda-feira a gente está de volta às 10 horas da madrugada. Vem segunda-feira? Vem. Ricardo vai estar aqui também segunda-feira com a gente. E eu acho, se eu não estiver enganado, meu amigo Ricardo Gomide com a esposa segunda-feira aqui, que ele vai estar. Tem impressão, eu acho que é ele. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. A reprise 4 horas, reprise meia-noite, está no YouTube. E amanhã também passa aí no final de semana, também passa. Ricardo, obrigado, irmão. Que agradeço poder participar aqui do debate. Muito bom. É bom, né? Aqui horas ainda debatendo. É bom demais. É bom, então entra, já está na equipe, já ótimo. está na turma aí. Tá ótimo. E o Quincas hoje, o Quincas descansou, relaxou, né? E o Paí também. O Paí não tinha, então hoje a equipe é essa Quem que está aqui. lustrando o sapato. Hã? Está lustrando Rafa, sapato, né? o Quincas tá lustrando o sapato. Gente, quero agradecer, Hélio, mais uma vez obrigado aqui aos colegas e é aquilo, gente, a cidade cresce quando a gente troca informações, como você falou. Verdade. Então participe, leve as pessoas para assistir, converse, entendeu? Troque, não tem essa de, é assim mesmo, não existe esse papo de, é assim mesmo. Se ele é contra aquela eu me posição, lembro, Hélio, que nunca ninguém vão tirar o estacionamento do canteiro central, tu lembra? É assim mesmo. verdade. Tiramos o estacionamento do canteiro Olha central. só, o Alessandro botou aqui, mas Alessandro, 4 sim. Já tivemos 4, não juntas, né?
O Alessandro botou aqui, Alessandro Nogueira, não tivemos 4 mulheres, não, foram 3. Madalena, Cláudia e Margarete. Tia Lu entrou depois. Depois Tia Lu entrou. Sim, mas foram 4 até agora. No mesmo Não, no mesmo mandato, 3. no mesmo mandato 3, entendi. tá. Entendi, eu achei Não que eram chegou as a ter 4. quatro, Eu achei que Não, eram não, as e 4. depois a tia Lu que veio no mandato seguinte. Mas aí aí elas não, as outras não estavam. Agora, de qualquer maneira, a participação das mulheres continua sendo muito pequena. Participem, mulher. As famílias das mulheres apoiem elas a vir candidatas, Bom, pelo amor de Hélio, Deus. me permitindo a parte, também quero dizer a todos para ter um bom final de semana. Mas eu não esqueci de você, não. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até segunda. Tchau. Boa tarde.